Eu tinha preparado uma intervenção escrita, mas já percebi que o melhor realmente é pronunciar-me acerca daquilo que completa o que já sabia e acabou de ser resumido pela professora Luísa Schmidt. A primeira palavra é de elogio. Elogio porque eu lembro que era professor de Economia, um jovem assistente de Economia, em Direito, e que já enquanto estudante e depois quando docente, nós estabelecíamos uma diferença muito clara entre crescimento e desenvolvimento. Era a diferença da época, quando Paul Samuelson ia vendendo as suas sucessivas edições do manual. E nós tínhamos que atualizar todos os anos, porque todos os anos havia uma nova edição. E em que havia em comum nas novas edições ele acrescentar dados sobre o desenvolvimento, a juntar aos dados sobre o crescimento. E a distinção na nossa cabeça era muito evidente. O crescimento era quantitativo e normalmente era preocupado com dados económico-financeiros. O desenvolvimento tinha componentes sociais, tinha componentes culturais, tinha componentes ambientais, que na altura eram uma certa novidade. Estávamos, apesar de tudo, no início dos anos 70. Ou na transição do final dos anos 60 para o princípio dos anos 70. Mais tarde os nomes mudaram e, portanto, passou tudo a ser desenvolvimento, mesmo aquilo que é crescimento. E então encontrou-se uma expressão muito mais sofisticada, que é o desenvolvimento humano. E os indicadores de desenvolvimento humano, nomeadamente das Nações Unidas, mostram que há países que apresentam indicadores magníficos em termos de desenvolvimento, mas não são os que lideram os rankings de desenvolvimento humano. E os que lideram os rankings de desenvolvimento humano, muitos dos quais são países europeus nórdicos, mas não só, constroem um modelo, ou melhor, baseiam-se na afirmação da sua excelência, na base de um modelo que tem componentes qualitativas, componentes de médio e longo prazo, componentes sociais, componentes ambientais, que, portanto, não se resumem àquilo que é o dia-a-dia da nossa vida. Acordamos e adormecemos todos os dias a ouvir uma previsão ou um debate sobre uma verificação relativamente a um número do Orçamento de Estado, da balança de pagamentos, da execução orçamental, de um outro ponto específico como o investimento, ou como as exportações, ou como o consumo interno. E muito raras vezes nós encontramos o mesmo interesse e o mesmo fascínio por dados ambientais, sociais, culturais, educativos e por perspectivas de médio e longo prazo. O facto de este barómetro ser uma tentativa, e dizem os especialistas que é conseguida, eu como não especialista aceito a sua opinião, a deles, conseguida de alargar o horizonte a áreas que chamaríamos de desenvolvimento humano, é de louvar, é de saudar, é de agradecer. Até por uma outra razão, porque está ligada à ideia de informação. Quer saber-se o que é que os portugueses pensam sobre Portugal, sobre eles próprios. Como é que eles veem, no curto, no médio, no longo prazo, a sua situação. E essa informação, tratada cientificamente, é muito interessante. Pela conjugação do contributo académico com a experiência de gastar no terreno, terá, nos casos, mais um enfoque para, admito, para o consumo, mais um enfoque para os hábitos de consumo, mas pode ter também para as práticas ambientais ou para a participação cívica. Portanto, a primeira palavra é uma palavra de júbilo, de saudação e de agradecimento. A segunda palavra é uma palavra de reflexão. Eu tinha o conhecimento sumário das conclusões deste barómetro, nesta sua primeira aplicação. E agora ouvi o desenvolvimento dessas conclusões. E aquilo que se me suscita dizer é o seguinte, que talvez seja um pouco mais cultural do que económico ou financeiro, mas cada qual tem a pré-compreensão que tem. Nós somos uma nação muito antiga, das mais antigas da Europa, com o formato, com o perfil que ainda hoje temos. E essa história
não sendo um argumento decisivo, corresponde em muitos casos a uma grande experiência. Uma experiência de ter enfrentado muitas crises. Perda de independência, risco de perda de independência, recuperação da independência, quer independência política, quer a partir de certa altura independência financeira. Eu lembro sempre do testamento de Dom João II, em que ele dizia, no período áureo, pensaríamos nós, da nossa monarquia absoluta, aconselhava aos seus sucessores cuidado com a situação financeira, porque o fisco estaria naquilo que nós chamaríamos hoje falido. E no testamento de Dom Manuel encontramos a mesma prevenção. Ora, esse era o período áureo da nossa monarquia, expandida por todo o universo. E, portanto, nós tivemos experiências, a última das quais, ou penúltima, ou antepenúltima, no final do século XIX, quando assumimos compromissos financeiros acabados de solver no final do século XX. Foi um ministro das Finanças da Democracia, mais concretamente o professor Oliveira Martins, o último a ter a responsabilidade de assistir ao encerramento de um dossiê financeiro iniciado no final do século XIX. Isto nos dá uma grande experiência, não sei se é a tal cabeça a juntar ao coração, uma grande experiência no lidar com situações críticas, as mais variadas e as mais imaginativas. Tem preços, tem custos, mas talvez esta experiência histórica explique algumas das conclusões deste barómetro. Porque é que, apesar de tudo, há tanta cabeça, tanta serenidade, tanto saber fazer, tanto saber reagir e reagir em tempo útil a provações, a momentos críticos, a reajustamentos de posturas e de comportamentos e de condutas pessoais e sociais. Uma segunda reflexão é a seguinte: nós somos um país muito coeso, muito coeso. Mesmo quando apresentamos números que andam sempre à volta de mais valor, menos valor, 2 milhões de portugueses que não saem de um limiar estatístico de pobreza ou risco de pobreza, o que é facto é que temos uma coesão social invejável à escala europeia e, por maioria da razão, à escala mundial. E é verdade que é uma coesão, como o barómetro mostra, baseada numa proximidade, num gregarismo de pequenas comunidades. Mas nós somos pequenos em termos territoriais, somos grandes em termos de afirmação universal. A nossa dimensão física, que não corresponde à nossa dimensão espiritual, que é muito mais vasta, é exígua ou é limitada. E é dentro desse espaço que criamos cumplicidades e empatias e solidariedades familiares, de vizinhança, gregárias a nível local, que se vão ampliando e que, por aquilo que diz o barómetro, são mais importantes do que o associativismo global ou o associativismo nacional. Aí sim temos um problema que é velho, de socialização, ou se quiserem, de sociabilização. Temos. Essa coesão social também pode explicar largamente algumas das conclusões deste estudo. Não é só o bom senso a reagir perante novas situações, é também o encontrar novas formas de ajustamento. E temos aqui neste painel quem tem a experiência, no dia-a-dia, de assistir a isso, de testemunhar isso. Durante um período crítico, como é que, de repente, os avós foram chamados a acolher e a desempenhar um papel com os pais e com os filhos, com os netos, e como a família ampla regressou, ao menos transitoriamente, mesmo em áreas metropolitanas ou em áreas urbanas, quando a família ampla era tipicamente rural. E como isso acomodou, diríamos, ao lado de uma economia paralela por uma sociedade paralela, uma resposta social paralela, muitos dos choques das crises. Essa coesão é um trunfo inestimável. Porque é uma coesão linguística, é uma coesão cultural, é uma coesão histórica e é uma coesão social, no sentido amplo do termo. Depois, e ouvindo as conclusões, ia pensando no seguinte, que é facto que o país foi chamado a enfrentar, em tempo recorde,
4 desafios como nenhum outro antigo império da Europa Ocidental. Porque foi descolonizar, porque foi democratizar, porque foi integrar uma nova realidade. Já éramos geograficamente, já éramos culturalmente, mas não éramos politicamente, e largamente em termos económicos. E depois mudar várias vezes a economia. Isto foi feito largamente por gerações aqui representadas, sobretudo pelas menos jovens aqui representadas, em menos de 30 anos. E como é evidente, não está esgotado. Num debate realizado nesta Festa do Livro no fim de semana, às tantas, a professora Maria de Fátima Bonifácio, que bem conhecem nesta casa, a certa altura falava do trauma do parricídio no Brasil. Como é que o filho matou o pai, mas com isso permitiu que o Brasil fosse o que foi, e depois manter as ligações com o pai, leia-se com Portugal, e não apenas com o pai Dom João VI, e ser pela mão de um filho do imperador e monarca no Brasil que se dá a independência. Coisa difícil de explicar para muitos dos nossos interlocutores no dia-a-dia, não percebem isso. E poesia, este é um dos traumas, interpelando o professor Eduardo Lourenço, que não fala nas suas clivagens, nos seus problemas, no labirinto da saudade. E o professor Eduardo Lourenço, com aquela sabedoria que dá, além do mais, estar perto da centena de anos e ter a cultura que tem, disse: eu não falei nisso porque ainda não acabou. Ainda não acabou. Realmente ainda não acabou. As transformações sentidas em Portugal nos últimos 40 anos ainda não acabaram. Ele dizia: não, essas não acabaram. As relações pós-coloniais, pós-imperiais, não acabaram. Estão em reformulação. Estão em revisão permanente, com uma revisão da matéria. E, portanto, isto para dizer que foram 4 modificações estruturais ao mesmo tempo, sem tempo entre elas, sobrepostas, e vividas, portanto, a um ritmo muito intensivo. Bom, se somarmos a isso, que realmente tivemos em cima destas mutações várias crises, que são conjunturais em parte, mas têm raízes estruturais noutra parte, que têm a ver com as mudanças estruturais ocorridas. E se somarmos que a sociedade portuguesa envelheceu rapidamente, no tempo em que eu tinha idade para ser aluno nesta universidade, o país era jovem. E não foi há tanto tempo, foi há 50 anos. Era jovem. Em 50 anos ele envelheceu. Mas envelheceu drasticamente. E por isso também não me admira aquilo de que tenho falado várias vezes, que é a clivagem entre 2 países em termos etários. Já não é aquela linha que passava por Rio Maior e que distinguia doutrinária e ideológica, porventura religiosamente, os portugueses. Já não é aquela outra clivagem entre áreas metropolitanas, leia-se, área metropolitana de Lisboa e o resto, ao estilo de essa, com os centros do poder, os partidos, as centrais sindicais, a comunicação social, em Lisboa, e tudo o resto mais próximo entre si do que próximo de Lisboa. Não, agora é uma clivagem etária, que, portanto, corresponde a padrões de comportamento diferentes. Não fiquei surpreendido por os menos jovens, nos quais me incluo já, embora não necessariamente partilhando do ponto de vista que lhes foi atribuído, apontando para certas atividades económicas e problemas sociais, que são os deles. E os mais jovens estão noutra onda completamente diferente, noutro tempo, tendo outro contacto com a realidade, por outros meios de informação. De balde se encontrará muitos jovens que acedam à televisão generalista. De balde se encontrará muitos dos menos jovens que não sejam, ao de leve, pelo menos, info-excluídos. E, portanto, entre a startup e a dinâmica da inovação tecnológica e o estar na liderança da sustentabilidade de um lado e do outro lado pensar a sustentabilidade tal como se pensa no termo de um longo percurso cheio de expectativas, em muitos casos frustradas. Há todo um mundo. Há uma diferença nuclear. E essa é igual em Lisboa, no centro, no norte do continente, nas regiões autónomas. E, portanto, não me admirou que houvesse clivagens comportamentais e de postura. Considerei muito curioso haver, apesar de tudo, uma comunidade de pontos de vista quanto a áreas, por exemplo, o turismo.
como a forma mais simples de exportação, porque é aquela que é mais tangível. No fundo, quer dizer, nós precisamos de exportar. E o que é exportar visivelmente para quem tem uma visão ligada ao território físico? Bom, é exportarmos através do turismo que nós vemos, que nós realizamos, que cria riqueza e que ainda pode criar mais. E, ao mesmo tempo, a preocupação com a educação. É a noção, que é uma noção que depois é estranha, nunca é assumida até ao fim na sociedade portuguesa. Todos são apaixonados pela educação, até o momento em que é impossível concretizar a paixão. E aí, a partir desse momento, a paixão passa a amor passa a amizade profunda, e eu não me lembro de ninguém que vote ou deixe de votar por causa de políticas educativas, pelo menos até ao presente. O que não é bom, mas depois, comparando com outros países da Europa, vejo que não é muito diferente do comportamento mesmo de países que nós considerávamos os nossos ícones culturais na década de 60, ou de 70, ou de 80. E, portanto, há alguma comunidade, como há comunidade em relação a problemas instantes. É muito curioso o problema da percepção da floresta, como do risco dos incêndios florestais, mesmo num inquérito, numa indagação que não foi realizada em cima do acontecimento. E depois, muito interessante, isto revela que, apesar da clivagem própria de um país envelhecido, os portugueses continuam, na base da sua experiência, a ter uma capacidade de adaptação única, que é o caso dos padrões de consumo, que é o caso do reajustamento na gestão dos orçamentos pessoais e familiares, que é o caso da adaptação a novas práticas ou a novas exigências. E há um exemplo muito claro e muito impressionante, que é a sensibilidade que existiu e já existiu há muito tempo na sociedade civil para a problemática alimentar em Portugal. E começou por ser a problemática alimentar a pensar naqueles mais carenciados, os que mais têm, nem que seja um pouco mais, devem mobilizar-se para apoiar os que menos têm. E eu lembro-me de um dia ter, num órgão de informação, contado uma história que tinha ocorrido no dia, um dos 2 dias consagrados a esse efeito, de mobilização de alimentos, em que eu naturalmente saía com um cabaz bastante cheio, e mesmo assim não correspondia à situação privilegiada, porventura, que tinha na sociedade portuguesa, e ao lado saía uma senhora, que não era difícil de imaginar, que vivia com as maiores dificuldades, e que comprou uma peça para ela e uma peça para dar. Uma peça para ela e uma peça para dar. Porque sentia que tinha que dar qualquer coisa, à medida das suas possibilidades. Mas mais tarde tivemos, e ainda mais espantoso, um movimento associativo contra o desperdício alimentar, que não nasce do poder público, nasce de uma iniciativa da sociedade civil, e que se transforma também num grande sucesso. E, portanto, a falta de associativismo, que é verdade, que nos preocupa, e de participação cívica, em muitos domínios, tem depois exceções espantosas. E essa foi uma exceção espantosa. Eu lembro que recebi um dos primeiros mails enviados por um dos entusiastas dessa causa. Olhei para a ideia e achei a ideia, obviamente, muito boa, mas depois tinha um planeamento, tinha um conjunto de metas e um ritmo de execução. Eu disse, não vai ser possível. Isto não é possível. É uma pessoa muito bem intencionada, ainda bem. Há um grau de utopia que é fundamental, nomeadamente em matéria social, mas vai ter grandes desilusões e frustrações pelo caminho. Pois acontecia que vários dos entusiastas eram pilotos de avião. E eu encontrava-os em várias deslocações. O que permitiu, além do mais eles iam informando, acompanhar o ritmo alucinante a que aquela realidade improvável se tinha espalhado como mancha de óleo numa sociedade não associativa. Isto é uma maçada porque eu estou a falar para vós e as televisões protestam ali porque querem que eu fale para elas. Bom, mas isto é uma metáfora do tempo presente. Quer dizer, temos que falar
em família para uma realidade mais próxima, e depois há outra realidade que não gosta de me apanhar de costas sistematicamente nesta postura intimista. Bom, o que é que isso significa? Significa que há exceções à ideia de que o associativismo, à escala nacional ou à escala global, é ainda uma desilusão em Portugal, com taxas de 20 e tal por cento ou 30 e tal por cento, comparado com outras realidades europeias. Mas não nos esqueçamos que com a história toda que temos, nós temos uma prática de descoberta da liberdade e da democracia com 40 anos. Com 40 anos. Porque o liberalismo em Portugal chegou praticamente com a democracia. Tínhamos um liberalismo de elites na monarquia constitucional, um liberalismo de elites na Primeira República, não tínhamos liberalismo durante o chamado Estado Novo. E, portanto, é esta descoberta, eu então gosto sempre de ver, de forma, apesar de tudo, comedida, otimista, comedida, mas de ver o lado positivo da realidade. E como é que em tão pouco tempo, a partir dos anos 80, nós gerámos dinâmicas associativas. Infelizmente não as necessárias, as suficientes, nomeadamente em alguns domínios da participação cívica, mas muitas importantes. E termino neste sentido. É que este tipo de trabalhos não são apenas o retrato da sociedade que existe. São catalisadores para o futuro. Este tipo é catalisador para o futuro. O seu objetivo é, ao revelar certas realidades, mobilizar para o futuro, despertar consciência, informar, formar, motivar. E por isso só espero que seja difundido o mais amplamente possível, para além do universo académico, por todo o país, para ser objeto de debates, para que se debata mais um conjunto de questões ambientais, se debata mais um conjunto de questões de participação cultural, educativa, de participação cívica, portanto, de participação política em sentido restrito, porque isso é essencial para o enriquecimento da nossa democracia. Quando se fala na qualidade da democracia, deve falar-se nisso. Eu não sou contra, acho que até é muito prudente que haja uma preocupação muito atenta às questões económicas e financeiras. Porque senão entra-se numa leveza, uma insustentável leveza, que não sabe até que ponto pode conduzir. Mas confesso-vos, de formação de alguém dado às questões qualitativas, que do mesmo modo que considerei que um dos vícios do país foi o juridicismo excessivo, que temos de completar a perspectiva económica ou financeira com uma perspectiva sociocultural permanente, constante. E é da simbiose das duas que resulta aquilo de que precisa o país. E, portanto, quanto mais debate houver sobre indicadores, percepções, posições dos portugueses sobre eles próprios, em domínios qualitativos, a pensar no médio e longo prazo, melhor. Para não estarmos condenados àquilo que vos disse no início, que é uma inevitabilidade, que é acordar o dia, chegar ao gabinete e encontrar 10 gráficos acerca da evolução económica e financeira em todo o mundo, a Europa, em Portugal, a evolução das bolsas, o que aconteceu, o que não aconteceu, mais 0,1, menos 0,1, em debate intenso, sendo certo que o que se precisa é um pouco mais do que 0,1. Bom, mas, entretanto, não se olhar suficientemente para uma realidade social para a qual o 0,1 é muito importante, mas não é suficiente. Dele não se faz só por si a felicidade das pessoas. Muito obrigado.